Bom dia, pessoal. Vamos ficar uns minutinhos aqui agora para vocês, nossos telespectadores, entrarem aqui, nossos seguidores. Hoje vai ser uma live muito bacana. A gente vai falar de inovação, inspiração, superação e o que é mais importante ainda, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a educação. Tudo com um convidado muito especial aqui. Pessoal, aqui é Thalita Amélia, do É Nós na Canastra. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Nós vamos falar de inovação, inspiração, superação e educação. Isso tudo com um convidado muito especial. O nome dele é René Moreno, do canal Peãocast e da Turma do Puguinha. Vamos receber ele. Palmas! Deixa eu chamar ele aqui para entrar junto com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. É muito bacana, muito legal mesmo. E mostra que nossos sonhos são. A gente é possível de fazer tudo aquilo que a gente acredita. Seja muito bem-vindo, René. Oi, Thalita. Oi, tudo bem com o senhor? Como é que você Estou está? muito feliz de estar aqui com você, viu? Vi que você arrumou um bonequinho, adorei. Eu também tenho meu mascote. Ele, Tava ele já veio dando. falar um. Eu estava dando um spoiler aqui, falando que a gente vai falar hoje da sua história, da história da Turma do Puguinha, que é muito bacana, muito legal. Sim, Eu adoro e ela se inspiração. Depois que eu vi a sua história, eu me senti mais inspirada e também notei que a gente é capaz de acreditar. Se a gente acreditar no nosso sonho, nós somos capazes. Então, eu quero que você conte um pouquinho aqui para nós a sua história, que ela é linda, inspiradora e que nos mostre que nossos sonhos são possíveis. Se você quer só acreditar. Thalita, você me ouve bem? Você me vê bem? Porque eu te ouço, cortou um pouquinho a sua fala. Eu consigo te escutar bem também. Eu consigo te escutar. Eu não estou te ouvindo. Eu vou fechar e você me chama de novo, por favor? Te amo. Oi, tudo bem? Me ouve agora? Sim, tá me dando para me escutar bem também? Agora sim. A imagem tá boa? Tá escura a minha imagem. Tá boa. Tá boa? Então tá bom. Thalita, prazer estar aqui com você, viu? O prazer é todo nosso em receber você aqui, não é nós. Fabuloso, fabuloso. Repete a pergunta para mim, por favor. Certo. Eu tava falando que a sua história ela é inspiradora. Eu quero que Tá, você conte pra mim um pouquinho da sua história. tá. Pessoal, prazer, me chamo René Moreno, sou do interior de São Paulo e da cidade de Arte Nogueira. E eu sou caçula de uma família de 11 filhos. E quando você, né, nasce ali numa família grande, né, você tem vários pais, várias mães, né? Eu brinco que eu tive vários pais, várias mães, porque todo mundo cuidava de mim, sempre cuidaram. E uma criança no sítio, hoje uma criança que é celular, uma criança que é um brinquedo, né, naturalmente eles querem uma tecnologia, mas uma criança no sítio, o sonho dele é ter um cavalo. Meu pai falava que eu não podia ter um cavalo, porque onde eu morava, o espaço do sítio era pequeno e não tinha espaço para ter um cavalo. E ali eu não desisti dos sonhos e adestrei um porco. E o meu porco virou o meu cavalo. Então, eu não sei se dá para ver a foto original. Dá pra ver. E aí eu adestro esse porquinho. E essa história começa a tomar uma repercussão depois de adulto, né? Eu estudei 3 anos numa escola rural, foi muito difícil essa fase escolar. E depois eu começo, vamos falar assim, eu tive algum desencontro na escola, eu não gostava da escola, mas amava aprender. Eu não gostava do ambiente da escola, eu sou dislexo e sou daltônico, então eu sofria bullying na sala de aula e não sabia por que acontecia aquilo. Então eu nunca peguei gosto por escolas, né? Mas só que com 28 anos eu fui fazer faculdade, com 33 eu lanço esse primeiro livro, e aí me apaixonei pelas escolas, pela proposta, e desde então, 17 anos trabalhando na educação. Quando eu falo que a história ela é inspiradora, ele fez aquele não que ele recebeu do pai dele. E toda criança, quando recebe um não, ela fica muito triste. Ele fez da sua vitória, ele nunca desistiu. Então, isso sim é uma história de inspiração. E eu fiquei surpresa quando a turma do Puguinha.
Eu queria saber de onde surgiu esse nome Pulguinha. Então, como eu sou caçula de 11 filhos, a minha mãe, Thalita, me chamava de Pulguinha por ser sapeca, por ser uma criança que não parava, ficava pulando de um lado para o outro. E ela gostava de me chamar de pulguinha. Ela falava assim, parece uma pulguinha, não para, fica pulando de um lado para o outro. Então foi minha mãe que carinhosamente me chamava desse apelido. E aí eu apenas dei vida para um personagem, para esse mascote que está aqui. Esse aqui exatamente deve estar comigo há 15 a 16 anos, esse mascote que está bem judiadinho assim, mas ele é o meu amigo eterno aqui. Meu pai, igual, minha mãe e meu pai, assim, meu pai, né, fala que eu sou a Rafinha do Tacho, minha mãe fala que eu sou a Pitulinha. Pitulinho. Eu tenho Pitulinha e Rafinha do Tacho, eu fico entre esses dois. Eu também sou raspinho do tacho, então eu já escutei muito isso. Falou que você escreveu um livro, contando a sua própria história, que inclusive eu li esse livro, adorei. Mas eu quero que você nos conte de onde que surgiu essa ideia de escrever um livro, de onde surgiu essa inspiração. O meu processo foi bastante, eu considero lento, porque eu tinha limitação na escrita pela minha dislexia, não tinha confiança, eu não tinha um histórico de conhecer escritores, então eu não conheci na escola, eu nunca vi um escritor na minha vida quando eu era criança, a minha família não tinha pessoas próximas que tinham feito nada assim, então eu não tinha confiança de escrever. E nem achei que alguém pudesse gostar, então foi um processo muito lento. Aí um dia eu fiz 2 viagens, uma fora do Brasil, isso faz uns 25 anos ou mais. Eu contei essa história numa viagem. Eu estava fazendo um curso de empreendedorismo na China. Naquele momento eu tinha 23 anos. Exatamente esse ano está fazendo 25 anos. E lá eu contei, num momento, uma dinâmica de grupo, eu contei que em vez de ter um cavalo, eu tive um porco. E as pessoas acharam interessante. Eles falaram assim, essa história tem que virar um livro. E aquela pulguinha ficou atrás da minha orelha. Falei, nossa, escrever um livro, né? Mas eu não sei escrever, eu não tenho confiança na escrita. Não sei se você conhece a dislexia, o que ela afeta. E aí houve um processo de construção da minha ideia. Tipo, será que eu faço? Será que eu não faço? Então levaram muitos anos para eu levar isso adiante. A questão é que uma professora me chamou, numa cidade pequena, me chamou para estar na escola dela. Saiu uma matéria no jornal que eu ia escrever o livro, que eu ia lançar o livro já estava escrito, mas não estava pronto. E saiu uma matéria no jornal da cidade. E aí a professora bateu na porta da minha casa e falou, olha, eu gostaria que você fosse falar com as crianças. Eu falei, mas falar o quê, professora? Ah, vai lá e conta para eles um pouco do seu livro. Mas eu falei, eu não sei como me comportar na frente das crianças, porque eu não sei, eu nunca vi um escritor numa sala de aula. Ela falou, não, fica tranquilo, vai lá e responde as perguntas que eles vão fazer. Aí me preparei e tal, né? Falei, nossa, vou contar a história, primeira vez, igual tô aqui contando para você. Só que eu cheguei na sala de aula, eles não perguntaram nada do livro. Eles perguntaram o que eu comia, quantos filhos eu tinha, o que eu fazia. Eles não queriam saber do livro, eles queriam saber da minha vida. E aquilo foi muito forte, assim, impactou muito. Eu não sabia, isso já estava com 33 anos. E nesse momento, na hora que eu estou indo embora, Thalita, uma criança olha para mim e fala, tio, quando que você lança o segundo livro? E naquela hora deu um impacto no meu coração, porque eu não tinha nem lançado o primeiro. Eu estava ali com uma matéria de um jornal, uma reportagem. Então eu fiquei confiante e comecei a fazer, e 17 anos nunca mais parei. Essa história é muito legal. Então, igual a Disney fala, eu gosto do Impossível porque lá a concorrência é menor. Então você ficou com aquela pulguinha atrás da sua orelha e foi correr atrás do que você realmente, do que tocou o seu coração. Muito bacana. E você teve a iniciativa, depois de você escrever seu livro, de colocar o seu livro nas escolas, não é mesmo? Então, como você teve essa iniciativa, tipo assim, falar, nossa, eu quero colocar meu livro nas escolas? Até faço um parênteses antes, porque assim, eu falo que eu não escolhi educação, foi a educação que me escolheu. Eu era um aluno revoltado em sala de aula, eu reprovava, eu fugia da escola, eu era briguento, e de repente Deus me levou para dentro da sala de aula, falar com essas crianças, e o meu foco é a escola pública principalmente, então eu fiquei bastante impactado. Quando eu lanço o livro,
aí eu comecei a fazer uma campanha de visitas, né? Eu comecei a visitar secretarias de educação, visitar escolas, salas de aula, criar um site, criar linha de comunicação, falando da existência do livro. E algumas escolas e algumas cidades se interessaram em comprar livros para as escolas. Então os professores faziam toda uma metodologia em sala de aula e depois finalizava com a minha visita. Então eles faziam o trabalho com os livros e depois o meu plano de trabalho era estar de volta na sala de aula para responder as perguntas baseadas no trabalho que a professora fez. Então teve, assim, é muito amplo o que pode ser feito. Então tem professores que trabalham, fazem maquete sobre o livro, fazem cartazes, fazem representações do livro com receitas caseiras, enfim, é muito amplo a didática e eu digo que nós temos excelentes profissionais, excelentes professores nas escolas públicas. O que falta um pouco nas escolas públicas, ou bastante em algumas regiões, é tecnologia e mais equipamentos. Mas nós temos capital humano que eu fico muito orgulhoso de falar que nós temos, sim, professores incríveis em sala de aula. Exato, a gente tem vários professores, o que falta mesmo é mais suporte para eles conseguirem trabalhar melhor. Perfeito. E não é fácil, nunca vai ser fácil, mas eu queria saber quais foram as suas dificuldades que você teve no que você ainda enfrenta até hoje. Eu acho que o artista, o escritor, o pintor, quem faz relativamente cultura e arte, ele enfrenta algumas dificuldades semelhantes. Primeiro, a sociedade aplaude, né, gosta do trabalho, mas ela acha que é um favor apoiar você. Existe uma conduta, talvez, por parte nossa como artista, como escritor, uma conduta talvez que tem um histórico muito longo, de fazer as coisas voluntariamente, é da nossa natureza fazer com a alma. Então, se você me chama para contar histórias, eu vou de coração. Isso é bom, mas é ruim porque as pessoas não valorizam. Então, quais são as dificuldades? As pessoas pedem livro de graça, pedem para você ir na escola falar com as crianças e não estão com plano de remuneração. Então, você tem horas que você fica na escola, você paga gasolina, você paga pedágio. Então, essas são as dificuldades de um artista sobreviver só da arte. Então, isso não foi lá há 17 anos atrás, até os dias de hoje. Existe, ainda precisa. Eu tenho uma tese, Thalita, que nós temos que aproximar a associação comercial das escolas públicas. Que os empresários precisam ter uma ação com os artistas, com os grupos de dança, com os grupos teatrais da cidade, porque esses grupos que eles alimentam a cultura do município. Só que eles fazem um trabalho muito triste de ficar mendigando a ajuda para poder fazer a arte. E lá depois, tipo assim, eu já vi, eu produzi peça teatral. Então, pessoas bem-sucedidas pedindo ingresso de graça, né, pedindo benefícios. Isso é triste, porque é uma desvalorização para o artista. Então, você pode reparar, quase todas as cidades têm bons artistas, bons grupos de dança, bons grupos de teatro, mas eles têm um ciclo de vida. Eles começam, depois morrem, aparece outro, vem outro, porque não existe uma sustentação. Aí você vai para os grandes circos, grandes teatros do mundo, existe uma sustentação. É uma empresa, é um negócio que gera cultura e gera arte. Mas, enfim, é um processo que cabe a nós, do segmento, trabalhar para ajudar a formar esse novo conceito. Existe, assim, se você tem um grupo de teatro na sua cidade de dança, ou artista, você tem que ter um programa de incentivo mensal para que ele produza arte. E ele não precisa se preocupar com o dinheiro. Porque, normalmente, o artista ele não é empreendedor. Então, ele tem que ter a vertente empreendedora, mas, ao mesmo tempo, se ele tiver o empreendedor ou o artista, ele não trabalha os dois bem. Então, o empreendedor precisa fazer a sua ação local com os artistas locais. É a minha tese hoje. Isso que você falou é verdade, realmente. A gente tem que ter um projeto e apoiar eles, não fazer. E você, como é que você se sente agora, sabendo que esse é o trabalho que você faz com o livro, você está proporcionando, realizando, regando, na verdade, a sementinha dos sonhos e do futuro e da esperança para as crianças. Sabendo que você está contribuindo para o futuro delas, ajudando elas a ter esperança, como é que você se sente diante disso? Eu passei 2 fases com o Pulguinha. A fase da glória, foram quase 10 anos, bem assim, só crescendo, fazendo muitas coisas boas, muitas coisas.
Eu tive um momento de depressão. Eu fiquei 2 anos num quarto escuro, onde eu não quis conversar com ninguém, eu sumi. Eu fiquei doente e eu fiquei muito triste. Estava muito agoniado. E desisti quase de tudo. E em uma fase na minha vida, eu comecei depois de quase 8, 10 anos sem produzir nada, eu comecei a receber mensagens de pessoas com 25 anos, 26 anos, que leram o meu trabalho, leram o meu jornal há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e eles mandavam mensagem: Renê, eu sou a Maria, eu sou mãe, eu sou José, eu sou pai, e eu quero ler o seu livro, eu quero ler o seu jornal para o meu filho agora, porque eu lia quando eu tinha 10 anos, 12 anos. E aquela mensagem me tocou meu coração, que eu falei, eu preciso voltar com o projeto. Então eu voltei. Então, assim, eu por um momento eu desonrei essa missão, eu deixei de lado, porque financeiramente eu não tinha condições de sobreviver com ele. Então eu fico triste pensar que eu meio desrespeitei esse filho, essa missão que Deus me deu, mas eu voltei a resgatar e hoje eu estou firme, então eu me sinto extremamente, não só feliz, mas é uma missão de levar essa mensagem para as pessoas, para as crianças, para os adultos, porque é necessário. E precisamos unir forças para que isso se torne cada dia melhor. Exato. Então, a pessoa que você mesmo falou, você não escolheu a educação que te escolheu. Mas, de todo jeito, você está por dentro da educação. E você apoia vários projetos sociais. Eu mesmo acho isso muito legal. Esses meses para trás, na verdade, você estava apoiando a Corrente do Bem, que você doava um valor para ajudar as crianças nas escolas. E nós sabemos que a área da educação é uma da área que está sendo mais afetada nesse projeto, nessa pandemia da Covid-19 que está acontecendo. Então, qual a sua opinião diante dessa pandemia? O que você acha que vai acontecer com a educação quando essa pandemia passar? Nós já sabemos que o sistema de educação já era frágil já. O que você acha que vai acontecer? Vai fortalecer? O que você acha? É uma resposta que, infelizmente, não tem uma pergunta, não tem uma resposta concreta e nem uma bola de cristal. A gente está vivendo um momento complexo. E eu vou falar um pouco de uma realidade onde eu tenho os olhos, né? Onde eu tenho ver. Nós temos realidade diferente no Brasil de educação. Como o meu foco é a educação pública, muitas crianças não vão nas escolas só para estudar, mas também para comer. Então tem muitas crianças que hoje não estão tendo acesso nem à alimentação de uma forma mais regular, porque não estão indo até a escola. Então isso é muito grave. Então nós temos um problema de ordem, antes da educação nós temos o problema da fome. Ou seja, como você presta atenção num livro, para ler um livro, se você está com dor de barriga, com fome? Então, nós temos que sanar a fome das crianças para depois ensinar. O que vai acontecer realmente é um mistério, porque a gente não sabe exatamente quando não tem um fim a pandemia, né? Eles vão adiando uma semana, 2 semanas e já passamos meses. Então, a gente não tem um histórico. O que eu espero que a sociedade civil e os empresários, eu tenho a tese da associação comercial, se unir mais às escolas, que nós como sociedade civil e sociedade empresarial temos que se aproximar mais da escola pública, porque a escola pública é a maior geradora de mão de obra para comércio e indústria. Só que quando não existe um programa de acompanhamento dessas crianças com as empresas, nem as empresas com a escola. Porque falta essa leitura e essa combinação. Então, por que a gente estuda tanto? Para ter um emprego, para trabalhar, ter a nossa empresa. Só que a criança sai de uma escola e ela não sabe nem o que falar na entrevista e nem o que fazer. Ela às vezes tem a referência do pai, da mãe ali como trabalho, mas ela não sabe como vai enfrentar o mercado. Então, essa pandemia ela vai trazer para a gente muitas reflexões. Uma delas é que nós não podemos deixar a educação na mão só dos professores. Não porque eles não são competentes, porque precisa trazer uma visão mais completa do que a cidade precisa. Então a associação comercial precisa se aproximar, nós temos que se preocupar com a comida dessas crianças e trazer opções de material paradidático além do que o governo ou a cidade já oferece. Senão fica uma coisa muito limitada às necessidades globais. Tem que pensar em necessidade local. Criar material que atenda às necessidades do comércio, da indústria de cada cidade que tem realidade diferente. Então, assim, é um futuro incerto, mas eu tenho fé que a gente vai aprender mais a usar a tecnologia e eu acho que o sistema tem que ter, no sistema público, uma tecnologia de mais valor, de mais qualidade para que as crianças possam ter também acesso à tecnologia como todo mundo tem. Igual, você estava falando
dos comércios, igual assim, os apoiadores comerciais apoiaram também a escola. Aqui em São Roque, Vargem Bonita, essas cidades assim, nós temos um projeto que é empreendedorismo, cooperativismo e educação financeira. Desde a escola municipal, que em São Roque, ensino fundamental até o quinto ano é na municipal, depois passa para estadual e tem a escola particular. As três escolas aqui têm esse projeto, então desde o maternal a gente já vai aprendendo a lidar com o dinheiro. O que você tem que tirar os seus gastos supérfluos, o que é gasto supérfluo, o que não é, o que é realmente necessário. E teve uma brincadeira, na verdade, que a Edneia passou pra gente, que foi o seguinte: a gente pegar e falar qual que é o valor da compra do mês que você acha? O que você acha que seu pai. Qual que é o valor total da despesa que você dá para seus pais? E todo mundo assim achava, R$ 500, R$ 100, deu tipo assim, 1.000, que o pai tinha que desdobrar para conseguir pagar aquilo que o filho realmente queria. E nessa feira dos jovens empreendedores, a gente monta a cooperativa. E a gente entende que nem empresa compete com a outra, e sim ela ajuda a cooperar, ela completa. Então a gente também entende que o mercado de trabalho, a gente nunca pode ver ele como um concorrente, e sim alguém que está ali para te desafiar, você sempre melhorar, sempre estar um passo à frente. Então nunca a gente enxerga como concorrente. Eu acho que esse projeto tinha que ir muito além somente igual de algumas regiões. Eu acho que ele tinha que ser expandido para o Brasil todo e para o mundo todo, porque é um projeto que muda a vida da gente e faz a gente enxergar a vida com os outros olhos e que não importa o que as outras pessoas vão te dizer. Porque às vezes você está fazendo alguma coisa, mas a outra pessoa fala, isso não vai dar certo. E você tem uma frase que eu gosto muito de falar, que ela é o seguinte: se alguém lhe parar e falar que você não queria conseguir, apenas pare e diga, se eu acertar, se eu errar, eu nunca vou desistir, mas se eu acertar, eu te ensino. Então, eu acho essa frase muito legal, porque nos mostra que, às vezes, a outra pessoa não é porque ela não confia em você, é porque o possível para ela se torna impossível, o impossível para você se torna possível. Ele é muito. E eu acho que ele tinha que ser, assim, mandado para o Brasil todo, e que ele ia mudar e ajudar vários jovens a superar essa realidade que nós temos e mostrar que a gente que faz o nosso futuro, não é porque você às vezes está numa família humilde, que você ganha vários não na vida, que você, se você lutar, você não vai conseguir um sim. Porque o não a gente já nasce com ele, a gente tem que lutar para conseguir um sim. Eu acho esse projeto muito bacana. Thalita, eu fico muito feliz de ouvir você, que tem hoje 13 anos, é isso? Tem 14. Tá muito velho, 14 anos é. Né? Aí, 14 anos com essa mentalidade, eu tenho fé, sim, que eu acho que gerações antes da minha, que fizeram coisa pela educação, pelo empreendedorismo, outras gerações da minha idade, gerações um pouco abaixo, e a sua, estão levando isso à frente. Eu tenho a impressão que a sua geração, uma geração consciente desses valores, né, geração dessa proposta, dessa trazer essa mensagem, e me deixa feliz, já valeu a live, só de ouvir o que eu escutei de você. E eu tenho fé que sim, de cidade a cidade, né, de pessoa a pessoa, de cidade a cidade, de estado a estado, isso vem acontecendo e vai cada vez acontecendo. De uma forma um pouco silenciosa no início, mas a gente vai fazer barulho sim sobre empreendedorismo, sobre educação, e vamos fazer diferença, porque temos que fazer a nossa parte, só isso. Temos que fazer e acabou. Porque sonhar enquanto não cobra nada, né? E sonhar grande ou sonhar pequeno vai dar o mesmo trabalho. Você vai ter que me. Então vamos sonhar grande de uma vez, que é melhor. Você é ótimo, Thalita, você é ótimo. E eu quero, porque essa pandemia, eu tenho certeza que mudou vários jeitos assim, igual várias pessoas que pensavam de uma forma, já estão pensando de outra forma. Sim. Porque sabe que um olhar vale mais que um abraço agora, mais que nunca a gente quer estar perto das pessoas que a gente ama de verdade, Sim. perto dos nossos colegas. Eu tô sentindo falta de trabalhar, falar a verdade, gente. Então, menos gostava, sim, agora é o que eu mais vejo, que eu mais amava. Então, a pandemia mudou meu modo de ver as coisas e de enxergar. E eu queria saber qual foi a forma, assim, que ela mudou em você. Eu acho que, no geral, aconteceu valorizar a simplicidade
e não esperar o perfeito para começar as coisas, né? Então, se eu fosse esperar o melhor celular para fazer live, eu não ia fazer. Se eu fosse esperar a melhor localização, eu não ia fazer. Se eu fosse esperar a melhor luz, eu não ia fazer. Então, a pandemia me fez o seguinte: o que você tem? Tá, o que você pode emprestar? Então vem o fator da humildade, né? De você pedir, de você não querer só você resolver as coisas do seu jeito. Então você aprender a pedir. Às vezes a gente acostuma a fazer as coisas sozinho. O empreendedor é muito assim, né? Ele faz, ele busca, ele não quer ficar dependendo muito dos outros, pelo menos eu. E essa fase fez eu depender mais dos outros, pedir mais, né? Eu tive que me alojar em outro lugar. Tudo isso faz com que você tenha que ter mais humildade. Então, me fez me comunicar coisas que eu não me comunicaria em outras épocas, porque, né, a velocidade faz com que você não pare para andar devagar e reparar quem está no acostamento, vamos dizer. Então, eu acho que eu reparei mais quem está no acostamento e usei o que tinha, né? Melhor feito do que perfeito. Então, eu acho que eu estou nesse princípio, querendo melhorar todo dia, não aceitar a média baixa, mas também não ficar reclamando que só tem aquilo e deixar de fazer porque não tem o perfeito aos seus olhos, né? É isso. Igual uma coisa que eu notei que o senhor sempre está procurando assim, o que adianta a gente ter a sabedoria e não poder compartilhar? Então, eu adorei muito as lives do senhor, porque você está pegando a sabedoria das outras pessoas e trazendo mais para todo mundo. Então, você está pegando a sabedoria delas e mostrando para todo mundo um pouquinho da realidade, assim, explicando. Então, isso é muito bacana. E eu sozinho, ou só o senhor sozinho, nós não conseguimos mudar o mundo. Quem dera se fosse tão fácil assim. Mas se cada um fazer a sua parte, igual a gente agora, o senhor fez o empreendedorismo, 1 minuto da reflexão, que eu gostei muito. Então, se cada um fazer a sua parte, a gente consegue mudar um pouquinho o que mais nos incomoda, na verdade. Então, eu quero que você fale assim, o que você fala para essas pessoas que querem também fazer parte dessa corrente do bem, mas que não sabem por onde começar, ou o que fazer, ou se acha impotente dessa pandemia? Eu tenho uma palestra que eu falo sobre motivação, empreendedorismo, que a palestra chama-se Atrás de Cada Não, Existe um Sim Esperando por Você. Então, o não, ele é uma palavra que vem para fazer com que você tenha que lapidá-lo, fazer efeito cebola. Você tira uma camada da cebola, tira mais uma, tira outra, aparece a parte da cebola que você quer usar. Então, o não, ele é um teste para saber se você realmente está buscando aquilo que você quer. Então, eu vou tirar uma menina para dançar hoje. Eu vou chamá-la para dançar, ela pode até querer dançar comigo, mas ela vai falar não na primeira vez, por vergonha, por timidez, por não saber dançar, um monte de coisa. Mas se eu ficar ali conversando com ela e falando com ela, gerar confiança, ela vai querer dançar comigo. O que eu quero dizer que às vezes a pessoa tem vontade, mas falta confiança. E essa confiança, ela vem quando você se joga um pouco. Você se deixa, confia um pouco no outro. Eu confiei em você, por isso que eu estou fazendo a live com você. Quando eu entro na live, eu entro com um certo medo, assim, porque eu sou o convidado. Aí você me traz para dentro da sua casa, me trata bem, me conduz bem, eu vou me sentindo confiante. É um tempo, mas quem se deixou fui eu que deixei ser conduzido. Então existe uma parte da sua vida que você precisa confiar em alguém, para você ser conduzido, para que você ganhe confiança, ganhe experiências. Então, tem gente agora, exatamente ouvindo a gente, que já faz curso online, que já é bastante intelectual, já tem bastante curso, mas nunca fez uma live. Por quê? Falta confiança. O que eu vou falar? Eu acho que a autocrítica, ela é muito ruim. É o tipo, você fica sempre se polindo. Eu não tenho nada a oferecer. Eu não tenho nada, ninguém vai querer me ouvir. Então, eu acho que tentar de reduzir a sua autocrítica, colocar o seu coração, porque o seu coração vai falar de coisas, né? A boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Então, ser você, ser autêntico, pode ser que alguém não goste do que você fale, respeite, e tem alguém que vai admirar você e vai gostar e vai pedir bis. Siga o caminho, mas se deixe, se entregue um pouco, né? Solte um pouco as rédeas você no controle 100%. Deixa algumas coisas acontecerem também, para que você consiga fluir, senão você fica engessado só das coisas do seu jeito. Então essa seria a minha... Acredito que atrás de cada não existe um sim esperando por você, e o seu sim está lá, é guardado, é seu, é um tesouro seu, direito seu. É verdade.
igual você falou que todo. Eu, assim, também não gosto. Na outra pergunta que eu fiz, você me respondeu, que é a gente, como a gente é empreendedor assim, a gente não gosta muito de trabalhar em equipe, em conjunto. Eu, particularmente, sou muito mandona. Quando minha mãe assim fala, nossa, Alita, eu acho que a gente está invertendo os papéis. Você que tá fazendo papel de mãe, tá fazendo papel de filha. Calma aí. Mandona, e eu falo com firmeza e assim, segurança, tipo que mandando as pessoas. Então eu recebo, sim, às vezes até que muito fácil. Mas igual, o empreendedor, ele sabe se virar sozinho, mas ele também entende que para ele conseguir subir mais rápido na vida, na carreira dele, ele tem que trabalhar em conjunto e ele sabe como trabalhar também. Então, essa pandemia, ela tá servindo ontem a gente ia ter uma live com um amigo, com um empresário, mas infelizmente não deu para ele ir, eu até falei um pouquinho disso. É, essa pandemia vai servir para a gente reciclar vários empreendedores. Porque se eu for um empreendedor egoísta, que acho que eu sou um bom empreendedor, eu nunca vou conseguir subir assim de vida. Todo mundo vai achar que eu sou um empreendedor de sucesso, mas na verdade eu estou enganando a mim mesma. Porque a gente está vendo tantos empreendedores fecharem, grandes empresas fecharem suas franquias, porque não teve boa administração. Achava que era bom demais empreendedor, mas na verdade não é. Então essa pandemia está mostrando para todo mundo um lado bom, que ela está reciclando os empreendedores, você, pessoal de casa, ninguém é perfeito. E que nós temos que aprender a lidar com todas as situações e sempre estar um passo à frente de cada situação. Eu acho que assim a gente está se superando, entre aspas, diante dessa pandemia, a gente está inovando. Eu nunca pensei que ia ser apresentador de live. Nunca. Estou fazendo aqui a minha primeira. E agora eu imitei um quadro seu, que é o Hora da História. Todos nós somos contadores de Que história. Eu vou delícia. explicar. Ó, eu não sei se tem mais. Vamos terminar. Eu só queria colocar aqui para você, não sei se dá tempo. Dá tempo? Antes do Tá? quadro? É que assim, eu acho que nós empreendedores temos algumas ideias em algum momento da vida que ninguém acha que aquela ideia pode dar certo. Então, chega um momento que você até quer trabalhar em equipe. No início você quer trabalhar em equipe, mas ninguém compra a sua ideia no início, né? E aí você acaba trabalhando sozinho no início. Aí quando você já está em velocidade, você não é egoísta porque você quer. É que ninguém te acreditou no início e você acha que então ninguém está acreditando mais. Então você pode ir sozinho. Você criou artifícios para se defender sozinho. Então quando eu queria adestrar o meu porco, ninguém me apoiou. Então eu comecei a trabalhar sozinho. Adestrar o porco sozinho. Porque achava que aquilo era louco. E eu estou aqui falando depois disso, de 40 anos depois, eu estou falando dele. O que eu quero dizer é que às vezes a gente se torna um empreendedor egoísta, mas não porque a gente quer ser na essência egoísta, mas no início ninguém acreditou em você, aí você cria anticorpos de defesa que você fica resistente, aí fica parecendo que você é mandão, mandona, é porque sua autoconfiança cresce, né? E você começa a achar e passar para as outras pessoas que você é até arrogante ou até mandão, mas não é, porque ninguém acreditou, então você teve que aprender a fazer sozinho. Então eu só queria colocar minha visão que nós sim temos que aprender. Eu fui um cara que sempre acreditei em andar sozinho. Eu sempre andei muito de moto, sempre andei de velocidade, sempre gostei de andar sozinho, sempre. A vida me fez querer aprender a andar sozinho. Só que a vida me ensinou a duras penas que para eu ir longe e rápido, vai sozinho. Mas para ir longe você tem que ir acompanhado, tem que ir com equipes, tem que ir com pessoas. E por muito tempo eu fui rápido, muito rápido. Mas eu decidi hoje ir longe. E para ir longe eu tenho que aprender a criar laços, vínculos com pessoas inteligentes, pessoas do bem, pessoas igual a Thalita, como você, fazendo o que você faz, porque eu quero ir longe. Não interessa ir rápido, interessa ir longe. Eu espero, e eu tenho que aprender, e nós como empreendedores aprender a andar acompanhado sim. Então só queria colocar isso, é um aprendizado. Realmente. Então a gente vai fazer agora. Todos nós somos contadores de histórias. Ai meu Esse Deus. quadro, eu vou explicar como que ele funciona. Tá. Um minuto que todos nós, eu e ele tem que fazer contar uma história em um minuto. São 5
palavras que tem que ter nessa história. Eu vou escolher duas e o Renê vai escolher três. Ele vai começar, vou jogar pra mim, depois eu aí ele finaliza. Quais são as suas palavras? Maçã, Sim? e boné. Qual a última? Ah, falta uma. Isso, Caneca. caneca. Então, vou colocar sonhador. Sonhador. E para ter um personagem, vou colocar o Pulguinha. Coisa linda. Olha lá, Pulguinha, você, ó. Ó. Para ter um personagem, vamos colocar o Pulguinha. Então, pode começar. Olha o livro dele aqui, ó. Muito bacana. Você me enviou o link aquele. Tá, Posso começar então? pode. Era uma vez um menino chamado Pulguinha que estava deitado embaixo de uma árvore, descansando numa tarde muito gostosa ali no interior de Minas. Quando de repente ele coçou o bonezinho bem em cima do olho, dando escurecidinha para ele tirar um cochilo. De repente cai uma maçã da árvore na cabeça dele. E ele acorda assustado, com medo, e ele teve uma grande ideia. Ele tinha um sonho, um grande sonho, o sonho de ter um cavalo. E nesse sonho, ninguém acreditava nele. E a família dele não tinha condições. Mas isso não foi um não para ele que ele desistiu. Ele era um menino sonhador. Ele era um menino, sim, vamos se dizer. Ele pegou um porco pequeno e decidiu adestrar esse porquinho. Mas no começo não foi tão fácil assim. Para você. não foi tão fácil, porque na verdade ninguém queria ajudá-lo. Ele só tinha 9 anos, ele pediu ajuda na escola, ninguém quis ajudá-lo. Na família dele, todo mundo estava preocupado em trabalhar, era muito adulto, e não tinha ninguém na história que já falou, alguém andou num porco. E ele começou a fazer isso de uma forma muito, muito isolado, muito quietinho, sem contato para ninguém. Mas ele foi muito, muito persistente, porque os pais deles, o papai e a mamãe, sempre falaram que as coisas precisam ser persistentes, precisam dedicar tempo para que as coisas dê certo. E ele levou essa mensagem lá para ele, para a vida dele. E aos poucos ele foi adestrando esse porquinho. Até que um dia, o porquinho dele, chamado Peludo, deixou ele andar em cima. E ele abriu os braços e saiu correndo ali pelo campo com aquele porquinho maravilhoso. E assim ele realizou o seu sonho. Não foi no lombo de um verdadeiro cavalo, mas foi melhor ainda, foi no lombo de um porquinho que representou o seu primeiro e único cavalo da história. Palmas. Essa história é muito bacana e conseguiu fazer ela em um minuto de verdade. Então, agora, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão também passando por esse período difícil dessa pandemia. Todo mundo, todos estão passando dificuldades ou maiores ou menores, mas todos estão passando. Muita pressão, muita mudança. A verdade é, faça suas orações. Não importa sua religião, faça suas orações. Reze mais. Ajoelhe mais ali no pé da cama. Dobre seu joelho. Peça sabedoria. Porque não existe uma receita pronta. Nós temos que ter calma, aprender a respirar mesmo, antes de tomar decisões. A gente fica chateado, a gente fica nervoso, mas aprender a respirar faz muita diferença para a nossa saúde. E nesse momento não é hora de fazer loucura, é hora de ter calma e ter bons amigos para você conversar quando você estiver chateado. Amigos que a gente chama de amigos confiáveis, que você pode contar segredos que vai ficar entre eles. Porque segredos chatos, segredos às vezes de tristeza, que você não está aguentando, é hora de desabafar. Procure ajuda de 2 ou 3 amigos e conte. E dobre seu joelho no canto da sua cama, reze todos os dias, quantas vezes for necessário, tenha fé. Mas não faça loucura, não é hora de fazer nada de abuso.
Apenas tenha paciência e estude. Tem muita coisa disponível hoje na internet gratuitamente. Estude. Mantenha a cabeça limpa. Mantenha a cabeça saudável. Converse, faça lives, esteja com outras pessoas. Então, faça coisas que às vezes aos olhos dos outros você não sabe fazer. Mas faça. Comece a fazer receita lá na cozinha. Pinte uma parede em casa, pega uma enxada, mas façam coisas. Mas ocupe a cabeça, não fique parado, esqueça a televisão. Desligue, fique longe dela. Então, gente, eu falei que essa nossa live de hoje ia ter história, falar sobre educação, inspiração e superação. Então, aí tá essa live que a gente fez de hoje. Vai estar disponível nas nossas redes sociais, minha e a do Peãocast aí também. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtir e compartilhar quando vocês verem. Marcar os seus amigos para poder ter a possibilidade de ver esse vídeo maravilhoso, essa live nossa. Quero dar um grande abraço para todos vocês. É nóis. Não se esqueça. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, gente. Fique com Deus.